1 Coríntios, capítulo 7. E hoje nós vamos nos deter no texto dos versos 17 a 24. Diz assim o apóstolo: Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Vamos orar. Pai, nós te pedimos que essa tua palavra que lemos alcance os nossos corações e as nossas mentes e nos faça conhecer mais de ti, daquilo que tu tens previsto para nós, quando nos separaste para ser teu povo, quando nos chamaste no tempo em que nós não éramos povo, para que nós fôssemos testemunhas do teu evangelho, de todas as tuas virtudes diante do mundo. Em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo está, desde o início e vai até o final desta carta, insistindo com os irmãos da igreja de Corinto que a igreja deve guardar unidade. Esse é um tema recorrente do apóstolo. Em outras epístolas, ele escreverá às igrejas falando exatamente a respeito disso. Na epístola aos Efésios, de maneira bem enfática, Paulo fala a respeito disso. Mas aqui, Paulo está lidando com uma tendência naquela igreja de separar-se em diversos grupos, em distinguir diversos tipos de pessoas dentro da igreja. E desde o começo da carta, em tudo que nós vimos, sempre há algo que está, com que o apóstolo está lidando, que tem a ver com essa tendência à divisão na igreja. Ele fala primeiro a respeito dos partidos, depois ele fala daquela maneira irresponsável da igreja de não lidar com o pecado para manter uma espécie de unidade falsa. Não mexer com o que pode trazer problema e conflito, como se conflito fosse algo ruim em si mesmo. Mas Paulo insiste que para manter a pureza do corpo, para manter a integridade do corpo, para manter a unidade, é necessário lidar com o pecado. Ele encontra uma igreja, e nós já falamos sobre isso, ele encontra uma igreja numa cidade caracterizada por grande devassidão. E, ao mesmo tempo, ele vai lidar com a tendência da igreja de se aculturar, ou de aculturar o evangelho, e também a tendência da igreja de lidar de maneira meio desastrada com reações a essa devassidão. E
No texto que nós estamos vendo hoje, há um tipo de conduta, e nós já vimos isso antes, no capítulo 7, ainda no capítulo 7, que Paulo está lidando com um tipo de comportamento na igreja que é extremamente reativo. É o tipo de reação entusiasmada. Aquela reação de quem acabou de descobrir, como nós dizemos, né, alguém que tem a impressão de que descobriu a América. Isso é bem comum entre nós. É bem comum na igreja. Quando nós olhamos para a igreja no primeiro século, fica evidente o motivo pelo qual nós não devemos imaginar a possibilidade de retornar à igreja primitiva. Nós temos essa mania de idealizar os tempos passados, né? Precisamos atentar para aquilo que Salomão disse, lá no Eclesiastes, versículo 10 do capítulo 7. Ele disse, olha, não é sábio pensar nos tempos antigos como tendo sido melhores do que o tempo de hoje. Não foram melhores. Aquelas coisas que nós atribuímos ao nosso tempo, falamos delas como se, na minha juventude as coisas eram melhores, ou no tempo dos meus pais, ou no tempo da Reforma, ou no tempo dos puritanos, ou no tempo da igreja de Jerusalém, ou sei lá. Isso não existe. Isso é ilusão, completa ilusão. Os dias passados não foram melhores. Mas os dias passados podem nos ensinar algo a respeito daquilo que nós devemos saber hoje e da maneira como nós devemos nos comportar. E é por isso que estudar essa epístola de Paulo aos Coríntios, essa carta, é importante para nós, porque nós vemos todo tipo de erro que uma igreja pode cometer, do qual nós devemos correr, fugir, erros que nós devemos evitar. Sobre essa coisa de um certo comportamento entusiasmado, aquele comportamento de quem acabou de descobrir algo e então sai falando e não sabe falar de outro assunto, né? Temos aquela passagem registrada no Evangelho de João, que acontece logo depois da celebração da Páscoa e da instituição da Ceia do Senhor, João capítulo 13, quando Jesus vai lavar os pés aos discípulos. E nós temos Pedro, todo cheio de entusiasmo. Pedro era sempre o camarada que tinha arroubos, né? Ele era aquele sujeito que estava sempre se manifestando primeiro, antes de todo mundo, e sempre com algum tipo de arroubo, de valentia, etc. E quando Jesus se propõe a lavar os pés dos discípulos, ele diz, Senhor, tu não me lavarás os pés. Aí é meio risível quando nós lemos a resposta de Jesus, né? Se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E então Pedro responde o quê? Senhor, não só os pés, mas também a cabeça e o corpo todo. Nós rimos de Pedro, sim, mas nós não somos muito diferentes. O apóstolo chama atenção para esse tipo de conduta na igreja. Eles se converteram e eles estão num ambiente extremamente contrário ao espírito do Evangelho. E eles se comportam de maneira assim, em arroubos. Então, no início do capítulo 7, alguns, lá antes, no capítulo 6, né, nós já temos aqueles que ouviram falar da liberdade cristã, então eles saem apregoando todas as coisas me são lícitas e acham isso desculpa para continuarem a viver daquele modo devasso que era o da cultura. Porque eles descobriram, olha, temos liberdade em Cristo. Outros, reagindo de maneira completamente diferente, porque nós somos assim, né? Alguns de nós vão numa direção, enquanto outros vão numa direção completamente oposta. Começa o capítulo 7 e alguns dizem para Paulo, olha, não é bom que homem toque em mulher. Então eles querem suprimir o sexo. Porque, afinal de contas, nós vivemos nessa sociedade corrompida e
focada em sexo, nós devemos evitar isso. E num caso como no outro, o apóstolo precisa trazer esses irmãos ao evangelho, trazer esses irmãos ao equilíbrio, trazer esses irmãos à vontade de Deus e não esses arroubos de reações desequilibradas. E Paulo precisa ensinar a eles, primeiro a respeito do casamento, nós falamos disso aqui em mais de um sermão, dizendo para eles, olha, vocês devem manter suas responsabilidades no casamento. Vocês têm um débito para com seu cônjuge. Nada desse negócio de homem não toque em mulher. Isso não tem nada a ver com o evangelho. E nada desse negócio de separar-se, porque agora eu sou crente, meu marido não é, ou eu sou crente, minha mulher não é, então eu vou me separar. Paulo diz, não. Nada disso. E ele termina esse raciocínio, que nós vimos na última pregação a respeito, exatamente com esse versículo 17. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. São duas coisas para as quais Paulo chama a atenção. A primeira delas é aquilo que ele vem falando desde o início da epístola. Ele tem consciência, ele quer que os irmãos tenham consciência de que ele está falando para crentes que foram chamados por Deus. Há um chamado que é comum a todos os crentes. Ele começou lá dizendo, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Esse chamado comum é a base da nossa esperança. É o mesmo chamado para todos os que estão em Cristo Jesus. Em todos os lugares, ele diz, os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós podemos dizer, em todos os tempos também. Então, Paulo afirma esse chamado como algo que é comum. E ele diz isso, olha, como vocês foram chamados, vocês devem lembrar-se disso. E vocês devem ter consciência daquilo que o Senhor tem distribuído a vocês. Deus tem dado coisas a vocês. Tudo que vocês têm veio do Senhor. Salmo 139, que diz que antes da fundação do mundo, todos os nossos dias estavam escritos. Então, quando o Senhor nos chamou, Ele nos chamou sabendo que nós éramos casados, ou escravos, ou circuncidados, ou gentios, ou qualquer outra coisa. Ele sabia disso. Ele nos chamou e Paulo diz, nessa condição vocês devem permanecer. Porque o Senhor os chamou nessa condição. Assim ele começa, e assim ele diz, é assim que ordena em todas as igrejas. Não é algo simplesmente para vocês, é um mandamento que alcança todo o povo de Deus. No versículo 19, depois de ter falado a respeito da circuncisão, nós vamos voltar à questão da circuncisão, ele diz, o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Isso é outro princípio que precisa ficar bem evidente, que nós fomos chamados para obediência a Deus, certo? O chamado cristão é um chamado para obediência. Não que nós possamos em nós mesmos, mas nós fomos chamados para ser obedientes, para fazer a vontade de Deus. No capítulo 1, versículo 26 da epístola, ele diz, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Prestem atenção no chamado de vocês. Vocês foram chamados, prestem atenção nesse chamado. Em Romanos, capítulo 10, uma epístola que Paulo vai escrever alguns anos depois, ele diz o seguinte, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor,
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A confissão cristã é a confissão de que Jesus Cristo é o Senhor. Isso significa, na mente dos coríntios, na mente dos romanos, e deve significar na nossa mente, quem manda é Jesus, e nós fomos chamados para obedecer a Ele. Ele é o Senhor. É para a obediência que nós fomos chamados, para a obediência a Ele. A NVI diz, nesse texto do versículo 19 aqui, do texto que nós lemos, o importante é que obedeça aos mandamentos de Deus. E Jesus, quando é provocado, lá em Marcos capítulo 3, versículo 35, alguns chegam para ele e dizem, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e estão chamando você. E Jesus responde para eles, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. E Paulo aos Romanos dirá, somos declarados justos, Romanos 3, 22, diante de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, e isso se aplica a todos os que creem, sem nenhuma distinção. Sem nenhuma distinção. Isso é parte importante desse texto que nós estamos lidando. Primeiro, com base nesse princípio de que o importante é a obediência, o importante é reconhecermos a Jesus como Senhor, saber quem nós somos e o que nós temos em comum, e não enfatizar as nossas diferenças, ele vai falar sobre a circuncisão, versículos 18 e 19. Aí ele diz, foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Vocês sabem o que é a circuncisão? Espero. No primeiro livro dos Macabeus, um livro apócrifo, que nós não temos nas nossas Bíblias, mas consta nas Bíblias católicas, diz o seguinte, capítulo 1, diz o seguinte, naqueles dias, isto é, nos dias em que reinava Antíoco Epifanes, por volta do ano 174 a.C., saíram de Israel uns filhos iníquos e seduziram muitos, dizendo, vamos e façamos aliança com as nações circunvizinhas, porque desde que nos separamos deles, vieram sobre nós muitos males. E pareceu bem este conselho a seus olhos, e alguns do povo resolveram-se e foram ter com o rei. E este deu-lhes poder de viverem segundo os costumes dos gentios. E dissimularam os sinais da circuncisão, e separaram-se da santa aliança, e juntaram-se com as nações, e venderam-se para fazer o mal. Dissimularam os sinais da circuncisão. Isso é o que diz a versão católica da Bíblia, versão do Padre Mato Soares. A Bíblia de Jerusalém diz, restabeleceram seus prepúcios. Para quem achava que cirurgia plástica é um negócio que a gente faz agora aqui há 2 décadas. Não, há 2 séculos antes de Jesus, eles já faziam esse tipo de negócio. Disfarçar a circuncisão, porque nós mudamos de turma, agora nós vamos andar com outra turma. Então, isso não faz mais sentido para nós. E na igreja em Corinto, havia alguns judeus helenistas que, tendo se convertido, adotaram o mesmo comportamento. Como quem termina um namoro, né? Mas tinha cometido a imprudência de tatuar no pescoço o nome da namorada. Agora o camarada vai se submeter a uma sessão de laser para disfarçar a tatuagem. Aí eles, agora nós não somos mais judeus, nós vamos tirar o sinal. Paulo diz, não desfaça a circuncisão. Mas havia outro caso. Nós sabemos que o apóstolo Paulo foi perseguido ao longo das suas viagens missionárias. Aí ele ia a cidades, pregava o evangelho, ensinava as igrejas, e logo depois vinham aqueles descontentes que tinham ficado bem descontentes com a resolução lá do concílio em Jerusalém, Atos capítulo 15, e iam atrás
desfazendo o serviço que Paulo tinha feito e dizendo nas igrejas que vocês não podem ser cristãos se vocês não se tornarem judeus. Vocês precisam se circuncidar. Então havia de tudo em Corinto. Paulo diz, essas coisas não são nada. A circuncisão não é nada. A falta de circuncisão também não é nada. O que vale é Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a confissão de vocês. E ele diz, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Do modo como você foi chamado, nesse modo você segue servindo ao Senhor. Nós sabemos que também foi um problema para Paulo, não poucas vezes, a questão da escravidão. Era um problema sempre. Nós temos noções bem superficiais a respeito desse negócio de escravidão, né? Não conhecemos muito de história e aí nós temos uma ideia meio truncada a respeito de como foi a escravidão no Brasil, a escravidão nos Estados Unidos. Aí temos, assim, aquela ideia formada pelos filmes, pela literatura. Mas a escravidão é um negócio muito maior do que a fundação dos países americanos, e muito mais antiga e muito mais diversa nas suas características. Então, para nós, por exemplo, escravidão sempre tem a ver com trabalho não remunerado. Isso é uma completa bobagem. A boa parte dos escravos, em todos os tempos, em todos os lugares, tinham a possibilidade de comprar a sua liberdade, exatamente porque eles recebiam remuneração. O escravo que era escravo por causa de dívidas, ele era escravo enquanto ele não podia pagar. Mas ele era remunerado, então ele nunca teria a possibilidade de pagar. A escravidão por causa de dívida era uma escravidão que presumia a capacidade no tempo de a pessoa resgatar a sua dívida e então estar livre novamente. Nós temos algumas outras ideias bem estranhas a respeito de escravidão por falta de conhecimento maior, né? Mas Paulo está dizendo aqui, olha, foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Nós devemos prestar atenção nas palavras. Não te preocupes com isso. A frase seguinte diz, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Ora, nenhum de nós foi criado para ser escravo, certo? Nós somos a imagem de Deus. Nós pertencemos a Deus e a Deus somente. Então, não é adequado que nós pertençamos ao nosso semelhante. A escravidão não é um bem, não é algo bom. Mas Paulo diz duas coisas. Paulo diz, não te preocupes com isso. Ou seja, o fato de você ter se tornado um discípulo de Jesus, de você ter alcançado liberdade em Cristo, não deve deixar você incomodado com a tua situação de escravo. Permanece nela. Em outros dois textos, o apóstolo vai se dirigir diretamente a escravos. Em Efésios capítulo 6, ele diz, versículos 5 a 8, quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor. A palavra ali é escravo mesmo. Obedecei a vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E a igreja de Colossos, Paulo diz
Coisa semelhante, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Para aquele que faz injustiça, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Então, Paulo, e ele tem sido acusado pelo nosso século politicamente correto, Paulo tem sido acusado de ter sido conivente com essa desgraça social que é a escravidão. Paulo diz, não é assunto da nossa preocupação. Não deve ser assunto da sua preocupação. Se você puder ser livre, não deixe passar a oportunidade, aproveite. É melhor. Mas não se preocupe com isto. Não é importante. Da mesma maneira como ele disse atrás a respeito da circuncisão, não é importante. Não é isso que importa. Estar ou não estar circuncidado, isso não importa. Não deve ser motivo de qualquer preocupação de vocês, não deixem de dormir por causa disso. E ele explica, né? Porque o que foi chamado do Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo, de qualquer forma. Somos escravos. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Agora, percebem como Paulo aborda praticamente todos os lados da questão. Ele diz, primeiro, não se preocupem. Essa não é uma situação que deve tirar o sono de vocês, de um lado. De outro lado, se aparecer a oportunidade de vocês se tornarem livres, essa é uma situação melhor, aproveitem a oportunidade. De outro lado, vocês foram comprados por preço pelo Senhor. Essa não é a única vez no Novo Testamento em que ouvimos a respeito, exortação a respeito da nossa conduta, porque o Senhor pagou um alto preço para que nós fôssemos dele. Ele diz, não vos torneis escravos de homens. E agora, a que é que ele está se referindo? Ele está se referindo justamente a esses que ficavam nas igrejas ensinando as pessoas a que levassem em consideração aquilo que não era importante a respeito do Evangelho. Jesus falou disso a respeito dos fariseus. E eu quero fazer um parêntese para falar a respeito dos fariseus. Quando Jesus esteve entre nós, isso é importante para nós. É importante porque tem grande implicação para a nossa conduta como igreja hoje, como povo de Deus. Quando Jesus chegou a este mundo, ele encontrou na Palestina, na Judeia, na Galileia, os lugares onde ele andou e ministrou, ele encontrou um povo que se manifestava religiosamente ou semi-religiosamente de 4 maneiras principais. Havia 4 partidos grandes e reconhecidos no meio do povo judeu. O primeiro partido, mais comum, que aparece mais nos evangelhos, os fariseus. Os fariseus eram o correspondente no nosso tempo, e nós sabemos o que é isso, eles eram o correspondente aos conservadores e fundamentalistas. Eles eram conservadores na moral e fundamentalistas na doutrina. Eles eram os literalistas, os inventores de regras. E para tudo eles tinham um comportamento a recomendar ou a exigir dos demais. Isso é os fariseus, são os fariseus. De outro lado, havia os saduceus. Os saduceus não eram gente muito conhecida por suas características morais. Eles não eram gente extremada em questões morais, nem para um lado nem para o outro. Mas eles eram liberais na doutrina.
Eles não criam na ressurreição. Jesus teve alguma discussão com eles a respeito disso, e eles, em geral, recusavam qualquer coisa sobrenatural. O equivalente aos liberais que nós temos hoje. E a vida deles consistia principalmente em tarefas religiosas, serviço religioso. A maior parte dos saduceus eram sacerdotes, a maior parte deles eram da elite econômica da sociedade, e era um grupo pequeno, mas um grupo muito forte, desprezados pelos fariseus, claro, porque conservadores não são muito afeitos a liberais. Um terceiro grupo, que aparece também nos evangelhos, são os zelotes. Os zelotes não eram um partido religioso, no sentido comum que nós usamos, mas eles tinham clareza a respeito do fato de que Israel era um povo diferente, separado por Deus, e tinha certos direitos. E eles não hesitaram em pegarem armas. Eles eram o grupo revolucionário. Não poucos dos zelotes eram bandidos comuns que se aproveitavam das oportunidades de cometer crimes e dar a isso um sentido político, que não é nada incomum na nossa história, do nosso país e do mundo em que nós vivemos. Criminosos comuns que se valem de argumento político para pegarem armas e provocar sedições na sociedade. Por último, um grupo que não aparece no Novo Testamento, pelo menos não de maneira clara, eram os essênios. Os essênios não aparecem muito provavelmente porque eles andavam retirados da sociedade. Eles eram o equivalente aos monges. Eles eram místicos, se separavam da sociedade, viviam uma vida de contemplação em lugares ermos, mosteiros, cavernas. São responsáveis, por exemplo, por preservar vários dos manuscritos do Antigo Testamento, que foram encontrados lá em 1948 nas cavernas de Qumran, lugares onde provavelmente eles guardaram esses manuscritos. Eram homens dedicados a não se dedicarem a qualquer coisa concreta da vida concreta da sociedade. O negócio deles era a contemplação religiosa, a oração e o afastamento. 4 grupos diferentes. No grupo de 12 discípulos que Jesus teve, que ele chamou, havia 2 homens que pertenciam a 2 partidos desses completamente distintos. De fato, um deles não fazia parte de nenhum partido. Ele era simplesmente o que nós chamamos hoje aqui no Brasil de entreguista, né? Aquele sujeito que trabalha em favor do império. Mateus, ou Levi, era um cobrador de impostos. Um funcionário do Império Romano que dominava sobre a Palestina. Não era homem religioso, era desprezado pelo restante do povo. No mesmo grupo, nós ouvimos falar que há um Simão Zelote. O Zelote, nós vimos, eram aqueles revolucionários que pegavam em armas para combater o império. Agora, Jesus pega esses 2 homens e coloca no seu grupo de discípulos. Dificilmente ele encontraria 2 homens em posição mais diferente do que esses 2 para colocar naquele grupo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é: você foi chamado, venha. Porque a coisa aqui é completamente diferente. A posição em que você vai estar aqui não tem nada a ver com as posições que você tinha lá no mundo. Quando você se torna discípulo de Jesus, não importa qual é a sua situação social,
Não importa quais os compromissos que você tinha antes, você já não tem mais nenhum desses compromissos. Esses compromissos não fazem mais sentido para você. Você não se alia a nenhum desses partidos do mundo. Você não é mais conservador ou liberal, você não é mais progressista ou revolucionário, você não é mais nada dessas coisas, você agora é um discípulo de Jesus. Ponto. Acabaram-se as lealdades a qualquer outra coisa. Você não corre para mudar a sua situação social, você é um servo, você é um escravo, você permanece sendo o escravo. Mas agora você não serve ao seu Senhor porque você é obrigado pelo seu Senhor. Você serve ao seu Senhor como ao Senhor. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens, visando não apenas agradar homens. Não trabalham apenas quando estão sob vigilância dos seus senhores, porque é do Senhor que vocês receberão a recompensa da herança. Então, o que foi chamado do Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Em Cristo, acabam-se os partidos. E, principalmente, coloca-se sobre qualquer outra coisa o chamado. O chamado que recebemos do Senhor é superior a qualquer outro compromisso que nós anteriormente tivéssemos, ou qualquer outro compromisso que nós, no futuro, sejamos chamados a assumir. É por isso que a mulher crente pode permanecer casada com o seu marido não crente. É por isso que o marido crente pode permanecer casado com sua esposa não crente. Mas, se o cônjuge não crente quer ir-se, Paulo diz, não tem problema, deixe ir. Você não está ligado mais, porque o teu compromisso primeiro é com o Senhor. Ah, você estava circuncidado. Isso não vale nada. Ah, mas eu não era circuncidado. Também não vale nada. O que importa é se você reconhece a Cristo como Senhor, se você o obedece. Ah, mas eu sou escravo. Sim, você é escravo. Só que você não serve mais agora ao seu Senhor por causa dele mesmo, por causa da força dele, ou porque ele mantém os seus feitores com o chicote na mão ao seu lado. Você o serve de bom coração por causa de Cristo. Porque, mesmo que você fosse livre, você é escravo de Cristo. E quando isso acontece, o milagre da igreja também acontece. Por quê? Porque quando nós não temos como primeiro compromisso esses compromissos que nós tínhamos quando nós estávamos no mundo, quando nós fomos chamados, mas agora o nosso único compromisso é o chamado de Cristo, então essa é a base da nossa comunhão. Nós podemos ser um em Cristo sem afirmar nossas diferenças, porque as nossas diferenças não valem nada. Nenhuma delas vale qualquer coisa. Ah, mas eu votava no Zé. Quem liga? Mas eu votava no Chico. Quem liga? Você não pertence mais a este mundo. Os seus primeiros compromissos não são esse.
A sua comunhão com os irmãos é no Senhor. Aquilo que liga você aos seus irmãos é o chamado de Cristo para a obediência, para reconhecê-lo como o único Senhor. E assim, irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Em favor da unidade da igreja, Paulo dirá na sua carta aos Romanos, alguns anos mais tarde: quem és tu que julgas o servo alheio? Romanos 14, versículo 4. Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai? Estará em pé, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. E nos versículos 7 a 10 do mesmo capítulo: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. É bom lembrar, porque foi mais ou menos isso que Paulo disse aos irmãos de Corinto, quando eles vieram com aquele papo de, olha, os alimentos são para o estômago para os alimentos. O que ele disse? Deus destruirá tanto estes como aquele. Os alimentos e o corpo. Tudo isso será destruído. Não é o que importa. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Que Deus nos ajude a preservar a unidade da igreja, lembrando o que é o nosso chamado e de onde o nosso chamado nos tira e para onde nos leva. O fato de que o chamado de Cristo desfaz para nós todos os outros compromissos, tira deles toda a importância, mas ainda os mantém quando não são contrários ao Senhor. Nenhum compromisso anterior, nenhuma condição anterior pode ser julgada, exceto na base de isso vai a favor ou contra o Senhor. E se o Senhor disse, permaneça no casamento, permanece no casamento. E se o Senhor disse, se teu cônjuge quiser ir embora, deixe que ele vá, deixe que ele vá. Se você foi chamado circuncidado, não se preocupe com isso. Se você é um gentio, não se preocupe com isso. Se você é um escravo, continue a fazer para o Senhor aquilo que é a sua condição, mantenha-se na sua condição, mas agora para o Senhor. Se você é livre, lembre-se, você é livre, mas você é escravo de Cristo. E assim, o apóstolo mais uma vez diz àqueles irmãos, não criem diferenças entre vocês, não afirmem diferenças entre vocês, para separar vocês, para criar grupinhos, para criar partidos, para lidar com quem vocês são à luz daquelas diferenças do mundo. Porque agora vocês são um em Cristo. E a coisa comum que vocês têm é esse chamado de Deus para fora. A eclesia. Nós somos os chamados para fora. E então nós, pela graça de Deus, seremos preservados na unidade da igreja para a glória dele e para a nossa edificação. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, mais uma vez nós nos lembramos de que o Senhor reina
sobre todas as coisas. Não há autoridade neste mundo que não tenha sido posta pelo Senhor, que não tenha recebido o espaço para governar que o Senhor não tenha dado. Permite que nós não nos esqueçamos do fato de que o poder não reside em nós. O poder não reside naquilo que nós fazemos, nas nossas escolhas. O poder reside no Senhor. Ajuda-nos a lembrar que os compromissos que temos neste mundo são submetidos ao Senhor, que é ao Senhor que prestaremos contas, que nós podemos estar numa situação ou noutra, mas vale o chamado para sermos do Senhor, para reconhecermos a Jesus Cristo e o confessarmos como o único Senhor, para fazer todas as coisas, obedecer às autoridades colocadas pelo Senhor, todas elas, nas nossas casas, os nossos pais, no nosso trabalho, os nossos senhores, os nossos patrões, nas nossas nações, aqueles que o Senhor tem colocado, ainda que ímpios, e frequentemente ímpios, mas com poder dado pelo Senhor para agir, para cumprir o teu propósito. E o teu propósito não tem a ver com fazer com que nós nos sintamos bem, mas o teu propósito tem a ver com julgar este mundo e finalmente estabelecer o teu Filho como rei sobre todos e encher a taça da tua ira e usar de misericórdia para com aqueles que o Senhor tem eleito. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos chamou e nos livrou dessas diferenças que nos apartam uns dos outros. Nós te agradecemos porque o Senhor estabeleceu o teu povo para, na unidade, no amor uns aos outros, mostrar, dar testemunho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que nós não nos esqueçamos disso. Que não estabeleçamos para nós diferenças entre nós que nos separem, que também não reconheçamos quaisquer diferenças que possam afastar-nos uns dos outros, mas que andemos sempre conscientes do fato de que todos nós estamos em Cristo. Fomos chamados pelo mesmo chamado para a mesma liberdade, a liberdade dos filhos de Deus, daqueles que não apenas são servos, mas, como diz o apóstolo, são filhos e também herdeiros desse reino. Que nós não nos comprometamos com os interesses de quaisquer outros reinos, de quaisquer outros grupos, pequenos ou grandes, partidos quaisquer que se aparentem, se apresentem diante de nós, mas que nós estejamos prontos a ser única e exclusivamente leais ao reino de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nós esperamos. Abençoa a tua igreja nesta semana, conforta aqueles que precisam da tua assistência na tentação e nas fraquezas da vida, e também fortalece a fé de todos nós com um conhecimento cada vez maior do Senhor, da tua palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.